Uma boa noite, queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita União de Kardec. É com prazer e com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma reunião das nossas quartas-feiras, fazermos as nossas reflexões ao redor dos ensinamentos do nosso Mestre amado e querido Jesus, sobretudo procurando, através dos conhecimentos e dos ensinamentos que ele nos legou, mudar, alterar a nossa própria estrutura. E quando eu falo alterar a nossa própria estrutura, nós estamos falando de alterar tanto a nossa estrutura física, porque somos comandados e controlados pela essência que é o espírito, e também a nossa própria estrutura perispiritual. Porque muitos de nós, infelizmente, achamos que o espírito é apenas e tão somente um ente a par ou a parte dos demais corpos. Mas não, ele reflete e lança, tanto no corpo perispiritual quanto no corpo físico, aquilo que ele apresenta, aquilo que ele aprendeu. Então aqui estamos para alterar completamente toda essa estrutura, mas esse não é o objetivo principal aqui das nossas reflexões de hoje. Quem sabe numa outra oportunidade a gente pode tocar um pouquinho neste ponto dessas alterações que nós promovemos e que devemos promover, inclusive, na nossa própria estrutura física com os ensinamentos de Jesus. Nós estamos aqui hoje para fazermos algumas reflexões ao redor desses ensinamentos e informações, mas eu gostaria de, como vocês muitos já me conhecem, trabalhar um pouquinho na questão introdutória dessas próprias reflexões. Por isso, eu gostaria inicialmente de agradecer aqueles que são os responsáveis pela abertura da nossa reunião. Eu falo responsáveis pela abertura, é pela abertura sim, essa harmonização do ambiente que é de extrema importância para nós. Quando nós estamos dentro do centro, assim como neste ambiente virtual em que nós estamos, essa preparação, ela é imprescindível para todos aqueles que querem efetivamente extrair alguma eficácia dessas reuniões que nós fazemos, tanto as nossas reuniões presenciais quanto as nossas reuniões virtuais. Sim, gente, onde quer que nós estejamos e para onde nós formos, qual que é a primeira coisa que a gente sempre deve fazer? Preparação. Quando nós estávamos no plano espiritual e prepararíamos, ou melhor, e planejávamos vir para o mundo corporal, nós fizemos uma preparação. Quando nós aqui estamos encarnados, qual que é o ideal de toda criatura? Fazer a sua preparação para retornar à pátria espiritual. Então, qualquer viagem que nós vamos fazer, a preparação ela é de extrema importância. E como nós estamos aqui neste ambiente, é para quê? É exatamente para fazermos uma viagem. E para fazermos essa viagem, o que é imprescindível? A preparação. Por isso eu estou aqui para agradecer a todos aqueles responsáveis pela preparação do nosso ambiente, tá? Com as músicas, principalmente, né, tem outros sim, mas principalmente o Ailton aí com a sua prece inicial e aos outros que fazem essa prece inicial. É imprescindível nós entrarmos neste clima e, sobretudo, nós entrarmos num clima onde, juntamente com a espiritualidade, com o nosso mestre amado e querido Jesus, vamos empreender esta viagem. E que viagem que eu estou falando? Eu estou falando para uma viagem para dentro de nós mesmos.
Porque de nada adianta se nós simplesmente ouvirmos estas mensagens, ouvirmos a preparação do ambiente, ouvirmos a palestra, mas se nós não fizermos esse processo de entronização, de entrar para dentro de nós mesmos, nós estaremos deixando escapar uma oportunidade incrível de conquistarmos essa melhora e a transformação da nossa estrutura como um todo, perispiritual, física e, é claro, espiritual. Mas, nesse processo de ambientação, de harmonização, que nós vamos nos ligar à espiritualidade, nos ligar ao nosso Mestre amado e querido Jesus, nos ligarmos a Deus através dessas orações, porque esse é o principal objetivo da oração, é necessário nós também, de alguma forma, modificarmos, e aí é uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, modificar o espírito para essa preparação. Quando eu falo modificar o espírito, eu quero dizer o quê? A gente precisa, primeiro, eliminar, por exemplo, preconceito. Sim, porque se nós formos carregados de algum tipo de preconceito, nós teremos dificuldade, porque quando os ensinamentos forem ditos, forem falados, e a gente for fazer análise, o preconceito já vai excluir parte desses ensinamentos. E com esta exclusão, nós vamos perder o material. Também preconceito com relação à pessoa que está passando os ensinamentos. Ah, eu gosto mais de fulano, eu prefiro ciclano. Se você não eliminar esse preconceito, tá? Pré é exatamente aquilo que vem antes, um conceito que tem antes. Às vezes você não sabe nem o que a pessoa vai falar. E é importante o que ela vai falar, porque uma palavrinha, uma forma de colocar determinadas coisas pode nos auxiliar e muito nesta viagem. Então, a preparação deve consistir, acima de tudo, na eliminação do preconceito. Outra coisa, a preparação deve também nos ajudar a eliminar, ou pelo menos deixar de lado. Gente, de novo, por isso que a gente faz oração. Deixa de lado a culpa, deixa de lado o remorso. Por quê? Porque tudo isso nos atrapalha na identificação das informações corretas e adequadas. Ou, para utilizarmos aqui Augusto Cury, nos atrapalha no processo de assimilação, de apreensão e de registro nas nossas janelas de memória daquilo que for dito e que for repassado nestas palestras que nós vamos participar. Então, preparação, oração, eliminar preconceito, eliminar remorso, eliminar culpa. E uma outra coisa que eu também reputo muito importante, a eliminação, ou pelo menos vamos colocar de lado, parâmetros materiais, físicos, humanos e, sobretudo, menos avançados. Sim, porque quando a gente começa a ouvir determinados ensinamentos, determinadas informações, e a gente busca como comparação ou como parâmetros a nossa vida material, nós vamos falar que esses ensinamentos aqui não servem para nada. Ah, não, aí você está falando isso aí na teoria, porque na prática é diferente. Na prática não tem jeito de a gente conseguir fazer ou conseguir ter esses comportamentos. Mas isso é por quê? Porque a gente adota parâmetros materiais, parâmetros físicos, parâmetros humanos. E nós nos esquecemos que nesses momentos, sobretudo que nós estamos reunidos juntamente com a espiritualidade, o que nós devemos buscar são parâmetros para o espírito ou para a essência que é espiritual. Então, eu preciso identificar isso e eu identifico onde? Nesse processo de preparação. Tá vendo por que eu estou ressaltando a questão da preparação? Da mesma forma, tá? Ou ainda dentro desse aspecto da preparação, eu reputo muito importante e interessante a leitura do capítulo 3 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, que ele fala sobre a casa mental. Eu sei que eu já comentei isso aqui no grupo, mas eu acho assim de extrema importância para nós que estamos aqui encarnados identificar algumas coisas e, sobretudo, esses parâmetros que a gente está falando aqui, que nós precisamos identificar para, primeiro, eliminação de preconceitos, eliminação de parâmetros menos avançados
E também para nós sabermos onde é que nós vamos registrar isso na nossa memória, o que nós estamos fazendo, e muitas das vezes nós teremos a oportunidade de, nesses instantes, em contato com a espiritualidade, até mesmo relembrar alguma coisa importante e interessante de existências anteriores que precisam ser combatidas nesta atual encarnação. Principalmente para nós encarnados. Por quê? Nós não falamos apenas para os encarnados. Aqui eu abro um outro parênteses. Nesse momento, nessa preparação, nós também conversamos com os desencarnados. Os espíritos desencarnados que estão aí, que quando lá nós estamos na casa espírita, estão lá na casa espírita conosco. E tem os espíritos que também estão no nosso lar conosco. Às vezes, nem todas as pessoas do nosso lar são espíritas, nem todos estão reunidos para ouvir esses ensinamentos. Então, a nossa casa, ela ali comporta uma variedade de espíritos, de acordo com a companhia de cada um dos nossos familiares, e que estão tendo a oportunidade de ouvir esses ensinamentos. Por isso que a nossa preparação também se estende ao nosso próprio lar, ou ao seu local de trabalho, porque tem gente que está ouvindo isso aqui no local de trabalho, ou na rua, não importa. Então a preparação ela deve ser importante e interessante também nesses aspectos. E, fechando parênteses, como nós estávamos dizendo, nesses momentos de reflexão, a espiritualidade nos ajuda a fazer essa viagem para dentro de nós, no processo de identificação daquilo que nós precisamos melhorar em nós. E também para os espíritos desencarnados, que também nesse instante refletem conosco, eles também estão buscando nesta viagem todas as informações necessárias para alterar aquilo que, de uma certa forma, precisa ser modificado para alcançarmos voos mais altos nessa estrada, rumo à nossa própria perfeição. Bom, lembrando aqui, como eu disse, do livro do livro No Mundo Maior, no capítulo 3, A Casa Mental, de André Luiz. E André Luiz vai falar para nós que nós temos ali na nossa casa mental um edifício de 3 andares, onde o primeiro andar estão exatamente todas as informações e o patrimônio que nós conquistamos em existências anteriores. É o nosso subconsciente, tá? Eu vou usar essas informações de André Luiz, principalmente, por quê? Porque é algo assim mais simples, mais fácil. Porque nós teríamos outros parâmetros e informações no que diz respeito à forma de entender e de assimilar. Mas fiquemos aqui um pouco com André Luiz. Então ele vai dizer que lá no subconsciente está justamente o nosso passado. Gente, se nesse processo de busca de parâmetros eu buscar os parâmetros que estão no meu subconsciente, lá no meu pretérito, lá no meu passado, eu vou achar que todos os meus comportamentos, eles estão corretos, que o que eu estou fazendo está certo, que não tenho muita coisa para poder mudar. Por quê? Porque eu sou assim, vou continuar assim e não vou modificar. Não vejo necessidade de modificar. Tá? Então, olha, veja, estamos preparando para a viagem, ainda não fizemos a viagem. Aliás, nós nem vamos fazer a viagem, nós vamos preparar apenas e tão somente para a viagem. Então, se eu buscar os parâmetros que estão no meu subconsciente, eu vou encontrar lá o quê? As dificuldades que eu tenho com os meus familiares, as dificuldades que eu tenho nos diversos relacionamentos, as minhas próprias dificuldades, sobretudo na assimilação dos ensinamentos, na prática dos ensinamentos cristãos. Por quê? Porque isso faz parte do meu subconsciente. Ora, da mesma forma, se eu buscar apenas e tão somente os parâmetros que eu tenho no meu consciente, como diz o André Luiz, o meu consciente representa ou é onde estão as informações que eu assimilo nesta existência. Mas qual é o maior volume de informações que eu desenvolvo e que eu registro na minha consciência? Aí eu pergunto, quantas horas por semana, quantas horas por semana nós nos ligamos, por exemplo, a conhecimentos e informações edificantes? E quantas horas por semana nós nos ligamos a informações relacionadas apenas e tão somente com a nossa vida material? Então pode ser que eu tenha algumas dificuldades de, buscando parâmetros apenas do consciente, neste segundo andar do meu cérebro, da minha mente, eu posso ter dificuldades de encontrar informações adequadas e apreender e assimilar
também informações ideais nesse meu processo de transformação. Enfim, eu tenho o terceiro andar da minha mente, como diz André Luiz, numa casa mental, que representa, e aí sobretudo ele fala muito do lobo frontal, que representa esta minha ligação com a espiritualidade. Representa o que eu poderia chamar do meu futuro, o meu superconsciente e, na grande maioria das vezes, os meus planejamentos para a reencarnação, eles estão ali no superconsciente, eles estão ali no lobo frontal, eles estão ali nessa parte da minha mente que se conecta com a espiritualidade superior. E se eu trabalho e busco principalmente neste lobo frontal os parâmetros que eu quero, pode ser que qualquer palestra, por mais simples que seja, ela consiga buscar lá neste ponto central da minha mente as informações e principalmente aquilo que dentro do meu planejamento reencarnatório, principalmente aquilo que eu preciso prestar mais atenção para modificar neste instante. Então, é algo que a gente precisa identificar e, sobretudo, neste processo de conexão com a espiritualidade maior, com Jesus, com o nosso Criador, a gente deve buscar aquilo que nós realmente precisamos enxergar para arquivar na nossa, como diz Augusto Cury, janela de memória light. E aí, os meus comportamentos, eu sempre vou compará-los com o comportamento adequado e ideal. Bom, uma coisa que nós poderíamos também, e seria necessário a título de introdução e sobretudo para ilustrar essa necessidade de preparação, é a diferença de estar lá dentro de nós, porque nós estamos falando de uma viagem interior. Há uma diferença em eu estar lá dentro de mim e eu ir lá. Sim, existe muita diferença. E o que a gente percebe na nossa humanidade hoje é que muitas pessoas que têm este contato com a religião, independentemente de qual crença seja, é que as pessoas apenas e tão somente vão lá e eles não chegam a estar lá dentro de si. Explico. Eu vou explicar utilizando, claro, uma obra, psicografia do Chico, não sei se vocês conhecem, chamado Contos e Apólogos, Irmão X, psicografia do Chico. E tem um texto, salvo engano, o título acho que é Judiciosas Ponderações, onde Humberto de Campos, exatamente procurando reunir informações, porque a gente sabe que ele é um repórter do mundo espiritual, e procurando reunir informações, sobretudo de mundos superiores, para trazer para nós, ele se deparou com um orientador que, tipo assim, né, chamou a atenção dele, mas espera aí, por que você está preocupado em buscar informações do mundos elevados para poder levar para os encarnados? E aí ele contou, ele ilustrou, né, para o irmão X, um caso assim bem interessante para o nosso esclarecimento, para o nosso entendimento. Ele falou o seguinte: olha, certa feita um meteoro ou um planeta estava se deslocando e haveria uma chance de um choque desse planeta com a Terra. Aí um grupo de orientadores espirituais falou: olha, como é iminente esse choque, vamos identificar o que vai ser destruído. E nisso ele separou, pediu uma expedição, um grupo de pessoas, falou: olha, dá um pulinho lá na Terra e veja o que será destruído acaso ocorra esse choque. Aí veio um primeiro grupo, e esse primeiro grupo justamente desceu ali nas cercanias de Paris. E, lógico, Paris naquela época, eles identificaram uma cidade, conhecida como Cidade das Luzes, eles identificaram uma cidade muito evoluída, avançada tecnologicamente e perceberam, poxa, aqui é uma civilização muito avançada. Retornaram, né, a este mentor, a este orientador, e falou: olha, lá tem uma cidade, ou melhor, o planeta é composto de uma população bem avançada, civilizada, é uma cidade muito bonita, nós teremos muito a perder se acontecer a destruição desse planeta.
E como o orientador era mais sábio, ele falou, olha, bom, um grupo veio e fez as suas observações, agora eu vou pedir uma segunda expedição. E aí ele designou uma segunda expedição. Essa segunda expedição veio e justamente desceram ali em alguns países da África. Desceram em alguns países da África, deram uma olhada e eles perceberam nada mais nada menos do que um amontoado de pessoas sem avanço tecnológico. Aliás, eles falavam, olha, parece um formigueiro de seres ou de criaturas primitivas. Retornaram e relataram isso lá. Olha, o primeiro grupo acho que equivocou, porque o que nós vimos lá foi isso. É um formigueiro de criaturas primitivas. O instrutor, mais uma vez, sábio, falou, não, vamos mandar uma outra expedição e ver o que eles identificam. Vieram um outro grupo. E esse terceiro grupo, ele caiu ali bem no centro da Sibéria. Gente, bem no centro da Sibéria, olharam para tudo quanto é lado e o que identificaram? Apenas e tão somente gelo. Retornaram e falaram, olha, lá eu acho que o pessoal está enganado. O que nós vimos lá foi só um planeta gelado. Só tem gelo e praticamente é impossível viver num planeta daquele. Então não tem problema nenhum se houver esse choque e a destruição. Manda um quarto grupo. Aí esse quarto grupo vem e desce no deserto do Saara. Fala, poxa, mas eles falaram que isso aqui era gelo? Eu acho que eles estão enganados. O que nós estamos vendo aqui? Mas é o que? O contrário, é fogo. E aí veio o quarto, veio o quinto grupo, que caiu ali bem no centro do Oceano Pacífico e olharam para tudo quanto é lado, era só água, e voltaram e falaram, lá não tem nem condições de ter uma vida humana, lá só tem água. Tá, pronto. Levaram. Conclusão deste orientador e principalmente para ele esclarecer Humberto de Campos. Repito, é Humberto de Campos querendo buscar informações no plano espiritual para poder trazer, aliás, em planetas mais evoluídos, para poder trazer para nós aqui encarnados. O amigo espiritual chega e conclui, Humberto, é muito diferente estar lá do que apenas ir lá. Por quê? Quando, já trazendo para o nosso contexto, quando eu vou, de vez em quando, na minha consciência, eu vou identificar aquilo que naquele momento está sendo mais importante e interessante, aquilo que eu estou vendo. Então, se você vai lá no seu consciente, lá no íntimo da sua consciência, ou na sua memória, nos momentos que você está com raiva, o que você vai encontrar lá? Se você vai lá nos momentos que você está sofrendo, o que você vai achar lá? Se você vai apenas e tão somente nos momentos de alegria e de felicidade, o que você vai encontrar lá? Então, é diferente ir lá do que estar lá. E a gente não pode fugir daquilo que nós somos. Este é o grande problema, na nossa modesta visão, da humanidade. A dificuldade de se processar a reforma íntima. Por quê? Porque a gente, na grande maioria das vezes, nós estamos apenas e tão somente querendo ir na nossa consciência, nesses momentos que a gente tem para refletir. A gente não quer estar junto com a gente mesmo, né? Tem até uma frase que eu gosto de repetir, já até falei para vocês. Tem muita gente que diz, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. Olha, você é ou não é? Você se conhece ou não se conhece? Você se domina e se controla? Você já evoluiu ou não? Então, muito cuidado com este ir lá. Apenas e tão somente ir lá em determinados momentos. A gente precisa estar lá constantemente. Evolução pressupõe isso. Foi o que o orientador falou. Somente quando estivermos conquistado uma evolução cósmica, nós teremos condições de analisar um todo. E aí sim, preparados para levar informações para quem quer que seja, como Jesus fez conosco. Então, já caminhando aqui para o final das nossas reflexões, gostaria até de ressaltar aquilo que o Vandier falou no último encontro, sobretudo na parte que ele salienta a necessidade, porque ele chega a citar todos os livros, todas as obras básicas, os livros da codificação kardeciana. É interessante e importante, sobretudo com base na questão 627 de O Livro dos Espíritos, onde a gente aprende com Kardec e a espiritualidade,
que a doutrina espírita ela veio para nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus. O eixo, o centro, como o próprio Emmanuel diz, da nossa própria fé é o Cristo com seus ensinamentos, porque ele é o nosso modelo e guia, e é nele que nós devemos identificar, sobretudo, os parâmetros para as nossas reflexões. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Então, fica aqui o convite para vocês, porque durante a pandemia, desde quando começou, a Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso iniciou um projeto de leitura e estudo das obras básicas que nós fazemos de segunda a sexta-feira. Então, convido a todos a entrar na página do Facebook da AME e pesquisar lá. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos lá fazendo a leitura das obras básicas. Na segunda-feira a gente lê e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, na terça o Céu e o Inferno, na quarta a Gênesis, na quinta o Livro dos Espíritos e na sexta o Livro dos Médiuns. Tá? Para aqueles, por exemplo, que não têm Facebook, nós criamos uma página, aí já não é da AME, está na página com o meu nome, Edson Vander Assunção, onde a gente está colocando todos os estudos, todas as leituras e estudo que nós estamos fazendo dessas obras básicas, que o Vandier ressaltou e muito bem no nosso último encontro, na nossa última reunião. Então fica aqui o convite para que vocês possam pesquisar lá, estudar, aprofundar um pouquinho mais no conhecimento dessas obras básicas que nos ajudarão nesta viagem, nos ajudarão na preparação para esta viagem que nós devemos fazer. Enfim, a gente aqui praticamente não chegou a falar especificamente do Evangelho, que o nosso foco é o Evangelho, mas eu me senti na necessidade de trazer para vocês essa necessidade de preparação, porque é através dessa preparação que a gente vai aprofundar e aí nós vamos entender aquilo que Jesus fez também na sua preparação. Porque na preparação para que a humanidade recebesse os seus ensinamentos, uma das coisas que ele deixou mais clara foi que eu vim para instalar o reino dos céus dentro do coração de cada criatura. E vejam, teve muitos escribas, muitos intelectuais, doutores da lei e muitos apóstolos de Jesus que chegaram inclusive a questioná-lo. Mestre, nós precisamos... nós não precisamos nada de fora para dentro. A gente precisa de dentro para fora. Eu vejo e percebo que a humanidade hoje, infelizmente, muitos estão esperando o mundo de regeneração vir de fora para dentro. Estão esperando governantes mais evoluídos, pessoas que não vão praticar tanta maldade. Nós estamos esperando o mundo se regenerar, mas nós não estamos buscando a nossa regeneração. Vamos começar a estar lá, ao invés de apenas ir lá em alguns momentos? E assim, a gente vai atingir esse objetivo que nos proporcionará, sobretudo no nosso retorno à parte espiritual, um avanço fantástico e uma visão muito mais ampla de nós mesmos, do próprio Criador e do universo em que habitamos. Muita paz a todos, bastante reflexão, que Jesus possa se fazer presente no lar de cada um de vocês e que todos busquem a sua transformação, a sua reforma íntima. E tenha certeza, a espiritualidade estará sempre do seu lado, te auxiliando nesta preparação e, é claro, na própria viagem. Muita paz, que Jesus os abençoe, agora e sempre.